via dolorosa caminhando, vi um homem carregando uma cruz nos ombros seu. E ele tinha em seu corpo chicotadas, prosseguiu sem dizer nada, nem sequer se defendeu. Vi também que tinha sangue no caminho da coroa de espinhos que em sua fronte colocaram. Seu semblante ofegante e cansado, o seu rosto machucado que os soldados o espancaram. Ele estava caminhando pro Calvário, era triste o cenário, mesmo assim não recuou. No madeiro perfuraram suas mãos e chegou a hora da consumação. E ali os meus pecados perdoou. Jesus, eu sei que devo minha vida pra aquele sacrifício de amor. Tu me mostraste a porta de saída, do fundo do abismo me tirou. Eu hoje tenho minhas vestes brancas e o meu nome está escrito lá no céu. Porque uma rude cruz tu não negastes, mesmo antes que eu nascesse tu me amastes. Pra salvar a minha alma tu fostes fiel. Ele estava caminhando pro Calvário, era triste o cenário, mesmo assim não recuou. No madeiro perfuraram suas mãos e chegou a hora da consumação. E ali os meus pecados perdoou. Jesus, eu sei que devo minha vida pra aquele sacrifício de amor. Tu me mostraste a porta de saída, do fundo do abismo me tirou. Eu hoje tenho minhas vestes brancas e o meu nome está escrito lá no céu. Porque uma rude cruz tu não negastes, mesmo antes que eu nascesse tu me amastes. Pra salvar a minha alma tu fostes fiel. Jesus, eu sei que devo minha vida pra aquele sacrifício de amor. Tu me mostraste a porta de saída, do fundo do abismo me tirou. Eu hoje tenho minhas vestes brancas e o meu nome está escrito lá no céu. Porque uma rude cruz tu não negastes, mesmo antes que eu nascesse tu me amastes. Pra salvar a minha alma tu fostes fiel. Se você está doente, Ele te cura. Se você está com muitos problemas, Ele resolve. Se você está sofrendo, chorando pelo caminho, eu sou Jesus, o Senhor, você não está sozinho. Ele
passado, é o Deus do presente. Com uma palavra Ele mexe com a gente. Ele é Jesus, o princípio e o fim. Quem busca a sua presença será atendido. Recebe poder e recebe abrigo. É só o Senhor que pode fazer assim. Se você está orando pelo seu filho e pensa que a sua oração não vai ser respondida, aonde seu filho estiver, na rua ou em qualquer lugar, eu sou Jesus, o Senhor, com Ele vou falar. Ele é o Deus do passado, é o Deus do presente. Com uma palavra Ele mexe com a gente. Ele é Jesus, o princípio e o fim. Quem busca a sua presença será atendido. Recebe poder e recebe abrigo. É só o Senhor que pode fazer assim. Ele é o Deus do passado, é o Deus do presente. Com uma palavra Ele mexe com a gente. Ele é Jesus, o princípio e o fim. Quem busca a sua presença será atendido. Recebe poder e recebe abrigo. É só o Senhor que pode fazer assim. Olá, meus irmãos, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia com muita alegria, né? Sempre muita gratidão no coração, gratidão pela vida, pelo ar que respiramos, por tudo quanto Deus nos tem dado, né? Tudo é feito por suas mãos e dado a nós. Então, glorificado seja o nome do Senhor. Mais um dia, Deus nos despertando para um novo amanhecer e novamente, com a sua graça, renovando a sua misericórdia para conosco, né? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos e elas se renovam cada manhã. Deus é maravilhoso, Deus te abençoe, bom dia! Aquele bom dia com muita alegria no nome santo e precioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia, meu precioso irmão Elias Garcia. Deus te abençoe com aquela paz maravilhosa do Senhor Jesus. Irmão Elias Estanque, bom dia, meu nobre irmão, Deus te abençoe grandemente, sempre, sempre, né? Renovando as suas forças. Irmã Piedade, Deus abençoe, bom dia, minha irmã, com muita alegria. Deus abençoe sempre a sua vida, o seu lar, seus filhos, né? Todos aí no seu lar, Deus abençoe.
Pastor Paulo Sérgio, bom dia, meu querido irmão. Deus abençoe você, o seu lar, seu ministério sempre, né? Deus abençoe aí a irmã Rosana também, né? Aleluia. Irmã Tatinha Moraes, bom dia com muita alegria, irmã Tatinha. Deus te abençoe sempre, sempre, né? Juntamente com toda a família. Irmão Oswaldo Alves, bom dia, irmão Oswaldo Alves, juntinho com a sua esposa, a minha irmã Doralina. Deus abençoe sempre vocês, um casal abençoado, né? Cheio da bênção de Deus, isso é maravilhoso. Irmão Eliseu dos Santos, bom dia, meu caríssimo irmão, um grande abraço. Hoje aí reunido na casa do papai, né? Deus abençoe, Deus restaure a saúde do irmão Artemis, né? No final vamos estar orando. Os irmãos que desejam oração, então no final, né, da live, a nossa oração da fé. Então um abraço aí para o irmão Eliseu, juntamente com o irmão Artemis, e também as irmãs, irmã Marli, irmã Nelsa e a irmã Fátima. Deus abençoe grandemente, no nome do Senhor Jesus. Bom dia, meus irmãos, bom dia, povo de Deus. Mais um louvor a Deus para glorificar a Deus e o nosso elevo espiritual. Bom dia, meus irmãos. Deus abençoe. Queres ser alegre, qual bom lutador.
Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, né? Guardar o contato com Deus, estar ligado com Deus, conectado sempre nos céus com o Senhor, por meio da sua palavra, da sua oração, do louvor, né? Vivendo aquela vida vivificada pelo Espírito de Deus. Isso é maravilhoso. Então nós glorificamos a Deus por isso, porque isto era impossível e Deus tornou isso possível, né? A cada um de nós, a todo aquele que quer, tem o direito e tem acesso direto com Deus por meio da providência divina. Quando Ele mesmo se tornou um de nós, Ele se tornou como Filho de Deus para então tornar isso possível. Deus trazendo contato, comunicando com o homem, nos dando a possibilidade então de vivermos em contato com Ele, guardando o contato, vivendo em comunhão constante com o Senhor. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Bem-aventurado aqueles que leem, os que ouvem e os que guardam as palavras desta profecia, pois o dia está próximo, né? Guardo as palavras desta profecia. Qual? Apocalipse? Sim. E toda a Bíblia, né? Toda a Bíblia é a profecia de Deus para nós, a palavra de Deus para nós. É a carta magna de Deus, né? Onde Ele expressa o seu amor, a redenção e tudo quanto Ele tem feito, seja na história da criação, da salvação, no decorrer de todo o tempo, né? O tempo antediluviano, o tempo de Israel preso na Babilônia, preso no Egito. Então toda a história da salvação, todo o trajeto de Deus está em sua palavra. Precisamos crer em sua palavra, né? Como dizemos sempre, tem aqueles que dizem não creio na Bíblia, então nem a lê. Tem aqueles que fica meio lá, meio cá, não creem em tudo não, foi homens comedores de feijão que a escreveu. Então sempre apontando uma razão para não crer na Bíblia, né? Mas Deus tem os seus verdadeiros filhos, que é aquele que diz: eu creio na palavra de Deus de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse. Então a palavra de Deus é para estes, é os que creem, porque Deus envia para os que creem. Disse o apóstolo Paulo: se nós queremos nos chegar a Deus, temos que crer que Deus existe, crer em sua palavra. Então em sua palavra nós temos todo o conteúdo para a nossa vida, toda a doutrina da palavra de Deus para nos posicionar como filhos de Deus. E isto é maravilhoso, né? Sempre crer na palavra de Deus. Aqueles que ouviram a palavra de bom grado, arrependeram, foram batizados e cheios do Espírito Santo. Ter bom grado, gosto, alegria, prazer em ouvir a voz de Deus e dizer: isto é a voz do meu Pai Celestial. Deus te abençoe. Bom dia, Luiz Antônio Birubiru, né? Meu primo, Deus te abençoe sempre. Um grande abraço, Deus abençoe todos vocês, todo o lar, né? Aí. E todos quantos conectados conosco, bom dia, Deus te abençoe. Muito bem, meus irmãos, vamos então à leitura da Palavra de Deus para o nosso coração nesta manhã. Livro de Números, capítulo 10, versículo 1 até o 10º.
Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Faze-te 2 trombetas de prata. De obra batida as farás, e elas te servirão para a convocação da congregação e para a partida dos arraiais. E quando as tocarem, então toda a congregação se reunirá a ti à porta da tenda da congregação. Mas quando tocar uma, então a ti se congregarão os príncipes, os cabeças dos milhares de Israel. Quando retinindo as tocares, então partirão os arraiais que estão acampados ao lado do oriente. Mas quando a segunda vez retinindo as tocardes, então partirão os arraiais que estão acampados ao lado do sul, retinindo as tocarão para as suas partidas. Porém, ajuntando a congregação, as tocareis sem retinir. E os filhos de Arão, sacerdotes, tocarão as trombetas. E a vós serão por estatuto perpétuo nas vossas gerações. E, quando na vossa terra sairdes a pelejar contra o inimigo que vos oprime, também tocareis as trombetas, retinindo, e perante o Senhor vosso Deus haverá lembrança de vós, e sereis salvos de vossos inimigos. Semelhantemente, no dia da vossa alegria e nas vossas solenidades, e nos princípios de vossos meses, também tocareis as trombetas sobre os vossos holocaustos, sobre os vossos sacrifícios pacíficos, e vos serão por memorial perante o vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. Duas trombetas. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que assim Deus possa nos ajudar a ouvir o som das trombetas. O que são trombetas? Claro, né, sabemos aí então que é o instrumento, é o toque, a chamada. Então, estar atento para o toque da trombeta. Poderíamos falar de várias formas, né? A trombeta, mas o profeta de Deus disse que na Bíblia a trombeta significa guerra. Trombeta também significa um reino. Temos também a trombeta do Evangelho. E assim então, que possamos estar preparados para a trombeta. Então você sabe, aqueles que serviram o exército, ao toque da trombeta para o recolhimento, ao toque da trombeta para despertamento. Então Deus mandando Moisés fazer as trombetas, a ordem divina, 2 trombetas. Então, ponto de partida, o toque da trombeta para convocar, reunir. Então, conhecer as trombetas de Deus, as trombetas do Evangelho,
conhecer 7 trombetas de Deus que são tocadas em Apocalipse, né? Na quais muitos pensam que é um toque das trombetas, os clarins nos ares, e vir Cristo com a grande comitiva ou levantando uma grande comitiva da terra, quando na verdade as trombetas são ecoadas, tocadas aqui na terra. Há uma convocação, há uma chamada para uma reunião, e esta então é a reunião dos santos. Então, tocando a trombeta para Israel, saindo de seus arraiais, de suas casas, de suas moradias, e reunindo então diante da congregação. E esta reunião então para uma convocação, uma guerra, estar lutando. Que isto nos sirva de base para entendermos então que nós temos, pela graça de Deus, dentro do plano de redenção. Temos falado isso de várias formas, né? Mas sempre que falamos, toda a palavra de Deus sempre tem que nos direcionar a Cristo. Então, como dissemos ontem, como está escrito em Tessalonicenses, porque o mesmo Senhor descerá dos céus com alarido, com voz de arcanjo e a trombeta de Deus. Então, olhar isto, né, o verbo está conjugado no futuro, o Senhor descerá. Então estamos esperando isto para o rapto, o arrebatamento, ouvir o som de uma trombeta convocando aos ares, quando na verdade esta trombeta ela está ecoando na terra, ela está chamando para nos posicionar, a juntar diante do Senhor e assim pelejarmos nesta guerra espiritual, convocados então ao som da trombeta. Claro, vamos ouvir Paulo dizendo, né, descerá com alarido. Um alarido então é uma mensagem que é proclamada. A trombeta de Deus é o anúncio dessa mensagem, é a voz do Evangelho, da palavra de Deus. Então, convocando os filhos de Deus para a grande reunião, esta reunião que ajuntará vivos e ressurretos, porque quando soar a voz de arcanjo, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então a grande reunião da grande trombeta, do grande voz de arcanjo do Senhor, despertando-nos para este grande momento. Mas então estar atento à voz do Evangelho, à trombeta de Deus, conhecer a trombeta de Deus. Então, como eu disse ontem, olhando para o nosso próprio Senhor Jesus, Ele estava com um alarido, uma mensagem, a mensagem do reino, né? Então o profeta disse, uma trombeta significa também reino. Então o Senhor Deus, numa forma humana, Ele mesmo autoproclamando o seu reino de amor, o seu reino de graça, uma mensagem de salvação, de libertação, uma mensagem de cura divina, uma mensagem de expulsar demônios, de tirar o domínio do reino das trevas de sobre o homem, e então o homem ser colocado dentro do reino celestial,
Então Deus, Ele mesmo tocando a trombeta do seu reino, o grande general, o Senhor dos exércitos, convocando o seu povo, agora não de uma forma por meio de um profeta, mas Deus podendo ser tocado, visto e ouvido em uma forma humana. Que maravilha, não é? Que coisa gostosa, maravilhosa. O Senhor tem que ser glorificado, honrado, pois Ele mesmo então, anunciando o seu reino, tocando a trombeta da sua palavra, anunciando o seu reino, mostrando a sua voz de arcanjo, ressuscitando os mortos. Não importa como esteja morto, se é há poucos dias, se há 4 dias, está desfazendo. Ele chamou Lázaro e aquela voz de vida o trouxe para fora e trouxe perfeito, talvez aquele cadáver fétido lá dentro do sepulcro, já então desintegrando, desfazendo, fedido, e o Senhor chamou para fora. E ao chamar, perder todo aquele odor mau e poder caminhar então no meio dos irmãos. Que assim então a voz de ressurreição, disse o profeta de Deus, uma grande ressurreição de dentro das denominações, dos sepulcros denominacionais. A trombeta ecoou, a voz de arcanjo ecoando, ressuscitando aqueles que estão mortos em credos e denominações e prontos para ouvir a trombeta de Deus, na qual é anunciada a grande graça do Senhor. Então o reino, a trombeta do reino, a trombeta do evangelho. Então a trombeta é guerra. Então sabemos que quando o Senhor Jesus estava anunciando, ele enfrentou uma grande guerra, a grande perseguição espiritual. E então assim sucessivamente nas eras da igreja, porque o próprio Senhor Jesus, no livro de Apocalipse, então ele envia uma carta às 7 igrejas que estão na Ásia, e ele fala para João escrever, enviar às 7 igrejas que estão na Ásia. E então ali nós vemos que aparece como símbolo das 7 igrejas, que são 7 candelabros, e como símbolo das 7 trombetas, são as 7 estrelas, que são apresentadas em Apocalipse 1, como 7 estrelas na destra daquele que está no trono, na destra, no poder, no controle divino. Agora o controle divino, ele está onde? Naquele que apareceu ali como Filho do Homem, aquele como Filho do Homem, o Senhor Jesus Cristo, caminhando entre as 7 eras da igreja, entre os 7 candelabros, ou candeeiros. Então Deus, agora, caminhando dentro das suas 7 trombetas, como disse o profeta de Deus, Deus mesmo é o guardião, o atalaia, o vigia da sua igreja. É Ele caminhando, então em cada era, Ele trouxe uma trombeta. A começar na era de Éfeso, ao anjo que está na igreja de Éfeso, ao anjo que está na igreja de Esmirna. E então você olha 7 igrejas, 7 mensageiros, cada mensageiro é uma trombeta. Então 7 trombetas. Isto falando para o reino gentílico, dentro de 7 mensageiros, que são 7 anjos, as 7 igrejas,
Lembrando então que as 7 igrejas na Ásia Menor, a Ásia Menor fora de Israel, então isso está falando de gentios. Então o tempo de oportunidade, o tempo da trombeta do evangelho ecoando através dos 7 anjos. Por isso a expressão de Apocalipse 10:7 na voz do 7º anjo. Então temos que entender por que 7º anjo, que 7º anjo é este, se nós não sabermos, conhecermos os 7 anjos, aqueles que são das 7 igrejas, ao anjo da igreja de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, Sardes, Tiatira, Filadélfia e Laodiceia, 7 igrejas, cada uma delas tendo o seu anjo, cada anjo um mensageiro, cada mensageiro é uma daquelas estrelas que está na mão na destra do Senhor, né? Destra, mão direita, quer dizer poder, domínio, homens no domínio do Senhor, porque aquelas 7 estrelas são os 7 espíritos. Os 7 espíritos são os 7 homens. Estes 7 homens são as 7 estrelas, os quais foram escritos no Velho Testamento, no livro de Zacarias, capítulo 3, versículo 9, e capítulo 4, versículo 10. Uma pedra única com 7 olhos. A visão espiritual de Deus na pedra. A pedra é Cristo. Então você vê Cristo anunciando o reino dos céus, e agora Cristo enviando seus anjos, como ele escreveu na parábola do semeador. Ele disse que o campo é o mundo, os ceifeiros são os anjos. Falando do mundo gentil, os ceifeiros, os anjos, 7 anjos de Deus, enviados a toda a terra, os 7 olhos do Senhor, os 7 espíritos, Apocalipse, capítulo 5, versículo 6, onde é apresentado o cordeiro com 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 espíritos de Deus enviado a toda a terra. Olhar esta singularidade da palavra de Deus e ver a manifestação de Deus do plano de redenção, tão fora de credos e ismos denominacionais. E diga-se de passagem, a denominação, a igreja, a religião que foi levantada se opondo contra Deus, usurpando da palavra de Deus, dizendo ser cristãos, trazendo o espírito de mentira, uma trombeta falsa, uma trombeta da falsa igreja, da falsa doutrina. Essa falsa doutrina temos que repetir e repetir e dizer sem cansar, que se levantou do meio dos cristãos, tornou-se contra Cristo, mas usando o evangelho de Cristo, passando-se por igreja de Cristo, eles também se autoproclamam ser a noiva do Cordeiro, ser a igreja do Cordeiro, ser redimidos pelo Cordeiro. E ser redimido como? Se não pode ouvir o clarim de Deus, a trombeta do Senhor, quando anuncia o verdadeiro nome do Senhor e o anuncia como único e verdadeiro Deus. E então rejeitam a voz de Deus, não podendo nem tomar o nome do Senhor Jesus sobre si e ter os seus pecados perdoados. E Deus não se compatibiliza com o pecado, não habita com o pecado.
Deus não pode viver na pessoa cheia de adultério, de mentiras, pessoas que querem viver enganando os outros. Mas Deus propôs uma limpeza, Ele mesmo se tornou um de nós, anunciou a sua palavra para nos purificar, e então Ele poder habitar em nós, está nos convocando, chamando, tirando do mundo, dos arraiais denominacionais, dos arraiais do mundo, e assim nos congregar na porta da congregação. Qual é a congregação? Paulo disse então em Efésios que Deus tornaria nos congregar tanto as coisas que estão no céu como as que estão na terra. Ele a congregaria em Cristo Jesus. Ele não congregaria através de sistemas denominacionais organizados pelo homem, não através de companheirismos humanos, mas sim do companheirismo com Deus, agora congregados em Cristo. Cristo, a congregação do Senhor, o esconderijo do Altíssimo, é onde o Senhor desceu e habitou, é onde Ele encontra com seus filhos. Que hora nós estamos vivendo, que possamos ouvir então a trombeta do Evangelho, pois esta é a última oportunidade, é a 7ª trombeta. Então a trombeta é para reunir. A trombeta fala-se então de reunião, nos reunir em Cristo, nos colocar em Cristo, e então estarmos posicionados pelo Senhor diante da 7ª e última trombeta, mas congregados em Cristo, não em pensamentos ousados, dizer se eu sou o companheirismo tal, eu sou tal, ou é o ismo tal. Não, mas sempre naquela humildade do Senhor, daquele toque da trombeta, porque é o ajuntamento, e sempre que nos ajunta a palavra do Senhor, então vem a guerra, vem a luta espiritual. Então lembrar que trombeta é guerra. E então, tão logo chegaremos às 2 últimas trombetas, porque os anjos ceifeiros, as 7 eras, 7 trombetas, já têm ecoado dentro do mundo gentil, dentro das nações, para formar o corpo do Senhor, a noiva formada dentro das eras, não pelo sistema anticristo que nasceu, do cavaleiro do cavalo branco, que era a obra dos nicolaítas, e esta obra dos nicolaítas se tornou um grande sistema religioso, o qual foi elegido um lugar e ele mudou-se para Roma, e ele é estabelecido até hoje. Ele tem as suas filhas, as quais professam a mesma fé, a mesma doutrina, dizendo ser diferentes, mas já estão na mesma prática, a mesma coisa, que estão a sua velha mamãe, vivendo daquela trombeta então, da Santíssima Trindade, regozijando por ela e lutando contra Deus, não podendo arrepender-se e ser batizado em nome de Jesus Cristo e ser posicionado no corpo. Que Deus nos ajude, porque esta é a última trombeta, é a 7ª trombeta. Não espere uma trombeta de João, não espere uma trombeta de Cacou, não se iluda por isto, pois você está envolto a um grande erro, a um grande equívoco. São vozes de muitas águas,
vozes de muitas águas, muitas pessoas falando, mas que a voz do Senhor possa ser identificada. A verdadeira trombeta de Deus, a sétima e a última nos convocando, é uma santa convocação para uma santa reunião em Cristo, porque Ele mesmo descerá dos céus e tocará a grande trombeta de arcanjo. A voz de arcanjo, a ressurreição. Disse o profeta de Deus, aquela mesma voz que chamou Lázaro do túmulo. Você sabe qual foi a voz que chamou Lázaro para fora do túmulo? E ele respondeu: é a voz do Senhor Jesus. Não é a voz de William Branham, não é a voz de Norivan, não é a voz do padre, do papa, do pastor presidente, do maior pastor do Brasil, do apóstolo. Não. Ele ouviu, disse o profeta, aquela voz e chamou Lázaro para fora do sepulcro. É aquela mesma voz, disse o profeta de Deus, que nós encontramos em Apocalipse, no término do Apocalipse 3, começando o Apocalipse 4 ali, uma voz que convocou João, que disse: subi cá. Aquela voz veio dos céus, não veio da terra, não veio do homem, veio de algo celestial. Então o profeta disse que é a mesma voz de arcanjo, é a voz de ressurreição que chamará os mortos em Cristo e eles ressuscitarão. E então a grande reunião, porque nós que estivermos vivos seremos transformados ao vê-los serem ressurretos, e então nossos corpos serão transformados, e aí então seremos convocados aos ares, subiremos a encontrar com o Senhor nos ares. E então, após isto, duas trombetas agora tocando para Israel, reunindo 144 mil, uma grande reunião dos 144 mil, mas também uma grande guerra. Trombeta, guerra, a trombeta, as duas testemunhas, Moisés e Elias, a lei e os profetas, diante dos 144 mil para apresentar a eles o Messias, o parente redentor. E então, nesta grande guerra, sabemos que a besta, o anticristo, o falso profeta, o qual instituído é a igreja romana, mais uma vez pelejando contra Deus, matando as duas testemunhas, matando os filhos de Deus, tratando de calar as duas trombetas. Então conclui o trabalho do Senhor. As trombetas não ecoarão mais na terra, pois disto virá aquele dia que está profetizado, que vem ardendo como fogo, e não sobrará nem raiz e nem rama. Não sobrará raiz e nem rama para que cresça outra árvore frutífera de pecado. Tudo queimado, mas a voz, a trombeta de Deus, o anúncio, o chamado, a convocação, ainda está em evidência. A graça de Deus ainda está em evidência e ecoando, chamando, convocando os filhos de Deus. Que assim possamos ter sensibilidade espiritual e ouvir a convocação celestial, não esperando os santos anjos, aqueles que nunca pecaram, descer e tocar os seus clarins e nós subindo. Não, a subida depende de ouvir a trombeta de Deus aqui nesta terra. E a sua trombeta foram 7 anjos, 7 mensageiros,
Para seguir a trombeta, o Senhor trouxe um ministério quíntuplo em Efésios 4:11, os quais, em cada era, teve que estar atento à voz do mensageiro, da trombeta da sua era. Assim sendo, a trombeta de Deus para o nosso tempo, a nossa era, a sétima trombeta. Então, os ministérios de Efésios 4:11 têm que estar vivificados pelo som desta trombeta. A trombeta foi William Branham. O tinido, a voz, era o homem, mas o assopro, a palavra por trás, aquele que manejou, tocou a trombeta com sonido incerto. Então este é o grande Espírito Santo, orquestrando a sua palavra, tocando a sua trombeta, convocando os filhos de Deus para esta grande reunião, para esta grande guerra espiritual e para a grande reunião com o Senhor nos ares. Então, o quíntuplo de Efésios tem que estar de acordo com a mensagem do sétimo anjo. E diga-se de passagem que há muitos trombeteiros dizendo estar tocando a trombeta do sétimo anjo, trazendo doutrinas isoladas, de ressurreição isolada, ressurreição para revelar o que já está revelado, então não tendo visto, trombetas trocando sobre novo nome, trombetas falando de dualidades, trombetas falando de milênio, tudo fora daquilo que a sétima trombeta não ecoou. Que assim Deus nos ajude a termos ouvidos sensíveis e ouvir de Deus o sonido correto. Como disse o apóstolo Paulo, se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a grande batalha? Então, se ouvirmos um sonido incerto, estaremos enganados. Que assim possamos ouvir a voz da trombeta de Deus, isto é, a voz da palavra de Deus, esclarecida e revelada pelo próprio Senhor. Deus abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Muito bem, meus irmãos, vamos à nossa oração final, né? Vamos orar em favor do irmão Artêmio, pai do irmão Eliseu, está enfermo, né? Precisa da oração. Irmão Roberto Souza também precisa da bênção de Deus, do emprego, do trabalho, de uma casa para se abrigar. Vamos rogar a graça de Deus, né? Sujeitai, pois, ao Senhor. Resisti o diabo e ele fugirá de vós. Resistir o diabo, mas primeiro sujeitar a Deus. Que Deus te abençoe. Querido Pai Celestial, neste momento, Senhor, nos apresentamos a Ti, buscando a Sua presença, a Sua graça, a Sua misericórdia, a qual o Senhor já tem manifestado para nós. E então nós cremos, Senhor, e pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós, nos abençoe, dá-nos clareza espiritual. Pai, é normal que o homem esteja correndo sempre atrás das coisas corriqueiras deste mundo, o tentar ajeitar neste mundo, e assim então esquecemos de aprontar a vida espiritual,
de estarmos prontos para encontrar com o Senhor. Perdoe-nos, ó Pai. Dá-nos sensibilidade, verdadeiro sentimento. Sentimento de gozo, de alegria, de sabermos que o Senhor é o nosso Redentor. Que o Senhor proveu uma maneira de escaparmos do mundo, da sua corrupção. E então entregar os caminhos ao Senhor e deixar o Senhor providenciar. Nos abençoe e nos guarde. Tenha misericórdia de nós, Pai. Pedimos, Pai Santo e querido, em favor do irmão Artêmio, a cura, a bênção. A sua palavra já nos tem declarado que por suas pisaduras estamos sarados. Que assim então esta virtude, esse poder vivificador da sua palavra possa adentrar no corpo enfermo do irmão Artêmio, de todos quantos estão ouvindo agora, Pai, e creio, porque a virtude da sua palavra é a sua trombeta, é o seu trovão, é a tua graça. Que todo o mal caia por terra, que a cura, a bênção, a libertação penetre nos corpos enfermos e todos sejam curados para a tua honra e tua glória. Abençoe o irmão Roberto Souza, Pai, às vezes carecendo da ajuda, pois está desempregado, a fome assola, e não temos condições em ajudá-lo. Que então, como Pedro e João disse, aquele enfermo, aquele que estava a esmolar, a mendigar, tendo fome, mendigante, então ele pôde dizer: ouro e prata não temos, isso é dinheiro, finanças. Não temos, mas o que temos te damos. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Que assim o irmão Roberto Souza possa levantar, Pai, com a providência do Senhor para o trabalho, para ter uma casa onde abrigar-se. É o Senhor que provê. Nós apresentamos a necessidade dele, Pai. Essa é a necessidade natural. Que acima de tudo ele possa ter confiança no Senhor, entregar os caminhos ao Senhor, pois a sua palavra nos diz: buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas naturais o Senhor acrescenta. Abençoe este casal, esta família, e assim quantos outros estão na mesma condição, Pai. Mas o Senhor é o abençoador. Apresentamos tudo em tuas mãos. Obrigado, Pai, pela vida da minha sobrinha Lauíla, a recuperação, a cada dia melhor. E assim o Senhor, com as tuas mãos santas, a renove, Senhor, libertando de todo o mal. Abençoe, Pai, nós te pedimos, no nome do Senhor Jesus. Abençoe o teu povo, a tua igreja, todos quantos estão clamando a sua graça, a tua bênção e misericórdia. Ajude a cada um de nós, Pai. Sela-nos com teu Espírito Santo. Pois te pedimos isto para a tua honra e tua glória, no nome santo e precioso de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.
Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem, meus irmãos, Deus abençoe a cada um. Muito obrigado por vossa companhia, né? Que Deus continue acrescentando a bênção sobre cada vida. Deixando aqui o meu bom dia, o meu abraço, Deus abençoe, no nome precioso do Senhor Jesus. À tarde, se Deus quiser, às 18h30, teremos a nossa live, tá bem? Amanhã cedo, às 7h30, e amanhã à noite, se Deus quiser, direto de nosso tabernáculo, estará trazendo a palavra de Deus para nós, pastor Cícero de Oliveira, né, da cidade de São Pedro, estará chegando por aqui daqui a pouco, né, se Deus quiser, e então amanhã ele transmitirá para nós o recado de Deus lá de nosso tabernáculo. Aleluia. Vou deixando aqui o meu abraço, o meu bom dia a todos meus irmãos. Bom dia, irmão Elias Garcia, Deus te abençoe. Irmão Elias Estanque, bom dia. Pastor Paulo Sérgio, bom dia. Irmã Piedade, bom dia. Irmã Tatinha Moraes, bom dia. Irmão Osvaldo Alves, irmã Doralina, bom dia, Deus abençoe. Irmão Eliseu, irmão Artêmio, irmãs Marli, Nelsa e Fátima, bom dia, Deus abençoe. Birubiru, Deus abençoe. Irmão Erismã Araújo, bom dia, Deus te abençoe. Irmã Maria Perpétua Santos, bom dia, Deus abençoe. Irmã Maria Pio, bom dia, Deus abençoe. Também irmã Nilva Penha, bom dia, Deus abençoe. Irmão Roberto Souza, bom dia, Deus te abençoe. Irmã Vitalina Lisboa, né? Irmã Vita em Buritizal, bom dia, Deus abençoe, irmã Vita. Deus abençoe o Billy, né? Todos aí em sua casa. Irmã Vilanir, bom dia, Deus abençoe, no nome precioso do Senhor Jesus. E todos quantos conectados conosco, muito obrigado, Deus te abençoe, um bom dia e até a tarde, se Deus quiser. Bom dia, meus irmãos. Senhor, incline-se a ouvir o meu clamor. Necessitado sou, venha me socorrer. Guarda minha alma, pois sou fiel a ti. Salva o teu servo, tu és meu Deus. Ensina-me, Senhor, o teu caminho. Faz-me andar, Jesus, em tua verdade. Louvar-te, meu Deus, enquanto eu viver. Une meu coração ao teu coração. Une meu coração ao teu coração.
Senhor, incline-se a ouvir o meu clamor. Necessitado sou, venha me socorrer. Guarda minha alma, pois sou fiel a ti. Salva o teu servo, tu és meu Deus. Ensina-me, Senhor, o teu caminho. Faz-me andar, Jesus, em tua verdade. Louvar-te, meu Deus, enquanto eu viver. Une meu coração ao teu coração. Ensina-me, Senhor, o teu caminho. Faz-me andar, Jesus, em tua verdade. Louvar-te, meu Deus, enquanto eu viver. Une meu coração ao teu coração. Une meu coração ao teu coração.